Então vamos orar. Hein? Senhor, eu te agradeço para esse momento, para a escola bíblica que a gente pode ter, que a gente teve também, essa introdução ao batismo e agora essa continuação com esses 3 capítulos, Senhor, que você colocou no meu coração. Eu te peço a luz, Senhor, a tua luz sobre a tua palavra, Senhor, que eu possa expressar realmente somente os teus pensamentos. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos pegar, vocês já pegaram, Mateus capítulo 5. Então eu vou ler e desenvolver no mesmo tempo, certo? Então isso é o Sermão no Monte, ele vai até o capítulo 7, hein? Até o capítulo 8, na verdade, é o final do capítulo 7. Certo dia, quando Jesus viu as multidões que se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Feliz os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Quem são os pobres de espírito? Parece assim que são meios que não são muito inteligentes. Não, quer dizer, é os que são simples, que não querem se demonstrar. Eu sou muito espiritual, eu sou o bambambam, hein? Então, felizes esses que são, assim, humildes, que não se acham, que precisam de Deus. Felizes os que choram, pois serão consolados. Não é que precisamos chorar para ser felizes. Não é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer que felizes que são os que têm o coração contrito, que também não se acham de novo, que são orgulhosos no coração, mas os que entendem a dor dos outros. Hein? É a própria dor. Quer dizer, que se reconhece como pecador, que tem um coração de carne, não um coração duro. Hein? Pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Os humildes também são esses que não são orgulhosos. Não é o cara que está lá em cima do cavalo, que não quer escutar ninguém, que sempre tem razão. Esse aqui não vai ser feliz nunca, ele não vai herdar nada de Deus, porque ele não quer ser ensinado pela palavra. Agora, o humilde, ele precisa aprender, ele precisa receber, ele sabe, não, eu preciso de ti, Senhor. Eu tenho essa humildade, eu não sou o Deus aqui na terra. Mesmo se estou bem, tenho dinheiro e tudo, mas isso tudo é passageiro. Então eu tenho que ter essa humildade de reconhecer. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. O que é a justiça? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é justa, é a justiça. É quem vai saciar essa sede. Tem fome e sede de justiça. Quem lê a palavra, ele é saciado pela palavra. A palavra é quem pode preencher essa fome, né? Porque não há nada outro que preencha a nossa fome do coração, que a palavra. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. É a mesma coisa que os que têm os humildes, né? Os que têm misericórdia, quer dizer que vê a dor do outro, que são prontos para ajudar, esses que serão felizes, que não desprezem, pois serão tratados com misericórdia. É importante isso, que a gente vai ser tratado. Tem outros lugares que está escrito que a gente vai ser medido pela medida que a gente usa, pelo peso, vai ser pesado pelo peso que a gente usou. Então, isso aqui é a mesma coisa. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus, que não enganam. Os enganadores, os mentirosos, obviamente não são de Deus, e não verão Deus. São do capeta, hein? Felizes os que promovam a paz, pois serão chamados filhos de Deus, que são imitadores de Jesus. Jesus, ele veio para promover a paz, para dizer, não, calma, você vai querer realmente jogar a primeira pedra, você não tem pecado? Não, então, calma, entende um pouquinho o outro. Não vamos brigar para tudo. Promova a paz.
Feliz os perseguidos por causa da justiça, da palavra, hein? Quem é perseguido por causa... Sempre que se fala de justiça, na Bíblia, fala da palavra. Justo é quem segue a palavra. Ande segundo a palavra. Segundo a justiça de Deus. Feliz são vocês quando, por a minha causa, sofrem zombaria e perseguição. E quando outros, mentindo, disseram todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. É interessante isso aí. Ele não está falando que a gente há de sofrer. Ele fala, feliz se por acaso vocês sofrem, eles zombam de vocês, por minha causa, porque podem se alegrar. Porque também, se ninguém zomba de você, quer dizer que você não está se destacando nem um pouco. Hein? Às vezes, se todo mundo acha tudo normal o que você faz, é que você está do mundo mesmo. Quer dizer, quem do mundo acha que está tudo certo, ele não fala, não, os caras é diferente. Ele tem Deus no coração, porque ele não faz isso, não respeita isso, todo mundo não respeita. Então, isso é para se alegrar. Quando alguém vem e nos fala, meus rapaz, você não faz esse tipo de coisa, por que você não vai no baile? Vá lá no negócio funk. Por que você não põe lá a tua filha com uma roupinha dançando funk, lá já de pequenininha, hein? Claro que não. Então, essa aqui, quando estão zombando, uma bobagem, quer dizer que realmente você se destaca. Então, as outras pessoas já estão reconhecendo em você algum discípulo seguidor de Cristo, porque você já não faz mais as mesmas coisas. Né? Aí ele fala, alegrem-se, então aí sim, que legal, uma prova que eu sou bom. Porque uma grande recompensa espera vocês no céu. É a nossa salvação, hein? E lembrem-se de que os antigos profetas, você vê lá, a gente estava falando dos profetas, olha ele fala, os antigos profetas, até já, hein? Já sabendo que não irá ter, porque senão ele falaria que vocês também vão sofrer igual os antigos. Mas a gente tem que se lembrar, foram perseguidos, né? Ensino sobre o sal e a luz. Vocês são o sal da terra. Então, quer dizer que a gente é o exemplo. Hein? Mas, se o sal perder o sabor, para que servirá? A mesma coisa que ele disse aqui. Se o sal, de repente, ele não está sem sabor, pegou umidade, tudo, perdeu o sabor, vai pôr lá, não tem mais gosto. Serve mais para nada. Será jogado fora e pisado pelos que passam. Pois já não serve mais para nada. Então a gente também vai ser jogado fora. A gente não vai ser salvo. Se a gente não consegue ser o sal que dá esse sabor, essa coisa boa para os outros, então para que a gente serve? Não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. Essa aqui é bem legal, essa passagem da luz. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ela ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Então, se a gente recebeu Jesus, é que a gente vira a luz para os outros. A gente não pode se esconder. A gente tem que brilhar. E os outros têm que poder se reconhecer, ou reconhecer Jesus. Não se reconhecer eles, mas reconhecer Jesus na gente. A gente tem que ser essa coisa que dá luz. Estou na depressão, estou na coisa escura, nas trevas, na noite. Não, a gente é a luz do mundo. Vê como tem uma contradição quando a gente pega, por exemplo, a Igreja Católica, que fez, como a gente fala, monastérios.
Como a gente fala, Elias? Nos negócios dos monges lá. Que tá lá. É monastério. É monastério? Não. É monge. Ai, eu também. Não é monastério? Não, é em francês. Monastério. Não? É monastério? É, onde vivem os monges. Como é que fala isso aí? Eu tô tentando lembrar, mas eu vou. Então, é lá não tem monges lá em cima, que estão lá no monastério, sei lá. Eu sei. Acho que é isso mesmo. É monastério, né? Eu sei que monastério é também. Então, é também em português, né? Certo? Como se esconde em francês? É monastério. Então, eu achava que era francês, monastério. Monastério. Então, não é para se esconder. Eles vão se colocar os freis, as freiras. Não é nada contra, assim, eles. É um convento. Isso! Sim, mas, Convento, mas é isso mesmo. sim, mas é mais para mulheres. Não, acho que tem para Não, freira. é para homem Não, também. é para homem. Convento também? É convento em No francês. monastério vem um pouco de monge. Sim. Porque os monges é os budismo. Não, sabe? Vocês não... tá bom. Não, é convento, exatamente o que estava precisando, convento. Em francês Aí, também. é cubano. Então, É monastério também. aí tem uns que falam, não, eu vou lá no convento, porque lá eu me saio do mundo. Né? Eu vou num ambiente limpo, puro. Eu vou estar só com Deus. Mas Deus ele não quer isso. Não faz sentido isso. Da gente se converter e depois sair do mundo. Não, Deus ele nos sela através do Espírito Santo. Ele nos marca, ele nos dá um selo. Ele não nos tira do mundo para nos pôr dentro de um negócio fechado que não tem mais nada a ver com o mundo. A gente é tirado do mundo por um selo, por uma luz. A gente tem que brilhar, a gente tem que ser o sal para os outros. O sabor de Cristo, a essência de Cristo. A gente tem que ser a luz que ilumine todas as trevas que é o mundo. Se a gente agora tira essa luz, põe ela num convento, tranca as portas, coloca um muro em volta, cadê a nossa luz? Então é como se acende uma luz, põe ela debaixo da cama, debaixo de um... tampa a luz. Então não há mais nem Deus no mundo para... A gente não é mais... Não tem mais nada, não tem mais sal, não tem mais nada para iluminar, para dar sabor no mundo. O mundo fica perdido, então. Entendeu? Jesus, ele quer que a gente emana a Deus, que a gente transpareça, que a gente seja, às vezes, humilhado por causa dele, se precisar. A gente não tem que ser, mas pode acontecer. Essa aqui a gente não pode negar a Deus, porque ele fala, você me nega, eu vou lhes negar também. Então, não é para ele se aprisionar em algum lugar, hein? Só para mostrar que a diferença entre o catolicismo, que tem as próprias leis, que não segue, que coloca a palavra em segundo plano. Eu estou falando muito dos católicos, por quê? Porque a gente está numa cultura católica, né, que vem de longe. A gente tem que superar isso. Tem coisas que a cultura não é boa. Hein? Se você vai na África, essas culturas do candomblé, a gente tem que superar isso, né, através da palavra. No catolicismo tem muitas coisas que vêm assim, justamente dos reis, de empoderamento do homem, né? Onde o Papa, que é mediador entre os homens, é Deus, quando Deus proíba isso. Bom, mais para frente a gente vai entender melhor, mas o próprio catolicismo, ele é o anticristo, hein? A gente vê dentro do Apocalipse que o anticristo ele vem dali, hein? Ele vai vir dali. Continuando. Sobre a lei. Isso é uma coisa muito importante para a gente entender. A diferença que a gente vive hoje com a graça em relação à lei, né, do Antigo Testamento. Porque até o sacrifício de Jesus, todo mundo tinha só uma coisa. Era a lei para seguir a Deus.
Era a lei recebida por Moisés, em toda a Torá, em todo o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que é a Torá. Essa aqui é a lei de Deus. Todo mundo seguia isso. Era para seguir isso. Jesus, ele está explicando aqui, eu vou ler. Versículo 17. Não pensa que eu vim abolir a lei de Moisés, ou os escritos dos profetas. Vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade. Enquanto o céu e a terra existiram, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá até que todas as coisas se cumprem. Daí ele fala também do sacrifício dele. Portanto, quem desobedecer até o menor mandamento e ensinar ao outro a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la, será considerado grande no reino dos céus. A gente vai entender bem o versículo 20, que resume tudo que ele falou aqui. Versículo 20. Eu os adverto, ele está advertendo Jesus, a menos que a sua justiça, a justiça de cada um, né, supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Isso seria bom ler, talvez, na Bíblia que é uma NVI, só para ver como está. 17 todo? Não, o 20. Tá, o 20. Pois eu lhe digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Isso, é a mesma coisa, é bem a mesma coisa. Quem eram os fariseus, os mestres da lei? Era quem guardava a lei de Moisés. Os fariseus eram tipo os padres, né? Os de hoje, sei lá, os pastores. Ele está falando do quê? Se vocês são iguais aos mestres da lei, aos fariseus, então com certeza vocês não entraram no reino de Deus. Por quê? Ele fala, vocês, eu advirto, a menos que a sua justiça seja muito superior à dele, vocês não entrarão. Quer dizer, que vocês são iguais, vocês não entram. Tem que ser muito superior para entrar. Não é? Então ele está falando que a lei não salva ninguém. Ela existe, porque lá também não tinha morrido. Né? A graça não existia naquele momento que ele estava falando isso. Não tinha como falar da graça. Ele podia falar que o reino de Deus tinha se aproximado deles. Mas da graça, ele não podia falar. Não, agora vocês são salvos pela graça e pela fé. Porque eu já paguei pelos pecados seus. Não, ele ainda não tinha sido crucificado. Então ele fala, então a sua justiça teria que ser bem superior à justiça de todos eles que só estavam na fala, nos lábios. Não fazem isso. A lei tem 613 mandamentos, assim, ordenâncias, hein? Pode fazer isso, não pode fazer isso, fará assim, assim, assado. Tem 613 mandamentos, assim, além dos 10 mandamentos, que vão mais no detalhe. E ninguém consegue se transgresse toda a lei. Então não tem como ser salvo pela lei. É isso que ele está falando aqui. Jamais entrarão no reino de Deus. Porque eles falam uma coisa e fazem uma outra. É humano. A gente vai entender bem o significado da lei lendo em Gálatas, versículo 3. Seria bom ler tudo, mas eu não vou ler tudo para a gente não... Vou ler do 23 do versículo, mas eu gostaria muito que vocês lessem em casa. É verdade, né? Se pode ler Gálatas, o versículo 3, o capítulo 3 inteiro. Eu vou ler só do 23 ao 29. Porque senão eu vou ter que desenvolver tudo, vai demorar demais. Ler não demora, mas também não adianta ler para não
não refletir o que a gente está lendo, hein? Porque ler por ler, e não se deixar assim iluminar pelo Espírito Santo, quando vocês lêem a palavra, É Gálatas. Gálatas 3, capítulo 3, inteiro, que ele fala sobre a lei. É Paulo, não é, que fala. Gálatas é logo depois de Coríntios, depois de Atos, Coríntios, vem Gálatas. Acho que é antes de Efésios, isso, Filipenses. Realmente, aqui já tem o 17 também. Bom, não falei do 23. 366. 1366. Eu vou ler do 21. 105. 21. Não, vou ler a partir do 19. Daqui a pouco eu leio tudo. Dá tempo de ler tudo. Dá, eu também acho. Dá não, porque é muita coisa explicada de ler, só ler dá, mas... Aí depois, porque na primeira parte fala até de Moisés, de Abraão, aí seria bom ler lá em Gênesis. Mas se vocês lerem devagar em casa, o Espírito Santo vai falar com vocês, vai dar esse entendimento da diferença entre a lei e a graça. Vamos começar no 19. Qual era então o propósito da lei? Ela foi acrescentada a promessa para mostrar às pessoas seus pecados. A promessa, quando se fala de promessa aqui, é a promessa que foi dada para Abraão de popular a terra, né? que seria aquele que a partir dele a terra viraria populoso como os grãos de areia do mar. Né? Então a promessa é que seria as suas os seus, como que a gente fala? Descendentes. Isso, os seus descendentes seriam abençoados, herdaria também a nova terra, hein? Que depois ele prometeu, ele tirou eles lá do Egito. Essa é tudo a promessa, hein? Para mostrar às pessoas seus pecados. Mas a lei deveria durar apenas até a vinda do descendente prometido na promessa. O descendente prometido é Jesus, Sim. que é prometido depois em Isaías, em vários lugares. É Jesus que viria. Hein? Então, ela deveria durar até lá para mostrar os pecados. Por quê? Porque senão poderia matar, poderia sem lei, hein? Poderia roubar, poderia fazer tudo. Aí não teria justiça. Então, porque a gente viu Adão, o que aconteceu? Não tinha lei, né? Bom, ela existia no coração dele. Ele sabia do bem e do mal, na verdade. Todo mundo nasce com uma parte da lei, do bem e do mal, a essência, né? Na nossa alma. Agora, a gente vê que matou o Caim e o Abel, né? Os filhos já começou por ali, os primeiros. Imagina, eles desobedeceram, né? A Eva, ela começou a falar no ouvido do Adão. O Adão, a gente falava hoje que o Adão ele deveria ter tido essa coisa. Não. Deus não falou assim, não. Porque a Eva se deixou seduzir pelas palavras da serpente, né? Aí depois ela comeu e falou, para Adão, come também. O Adão, em vez de falar, não, Deus me falou de não A fazer. verdade era dele, né? É. Se ele não tivesse comido mesmo, se ela... Aí não, a gente não estaria sofrendo esse... O problema foi o Adão.
A Eva, ela via da costela do Adão, então ela estava perdoada até. Porque ela... Sempre é homem. Nesse sentido é. Mas também a mulher, se ela não se deixava seduzir, mas é verdade que ela seduziu o homem, igual a cobra. O homem era para falar, não, não é assim não. Você comeu agora, eu vou refutar isso aqui, eu te abençoo, acabou. Porque eu tenho autoridade. Agora não. Ele se deixou seduzir. Aí por isso Deus ficou irado, hein? Nesse sentido. Ela foi acrescentada a promessa para mostrar às pessoas seus pecados. Mas a lei deveria durar apenas até a vinda do descendente prometido. Por meio de anjos, a lei foi entregue ao mediador. O mediador, porém, só é necessário quando dois ou mais precisam chegar a um acordo e Deus é um só. Existe, portanto, algum conflito entre a lei e as promessas de Deus? De maneira nenhuma. Ele falava que a lei era como um mediador. Hein? Se a lei fosse capaz de nos conceder nova vida, seríamos declarados justos pela obediência a ela. Mas, então quer dizer, que se a gente obedecesse à lei somente, a gente poderia ser justo e ter vida eterna. Porque ele fala, se a lei fosse capaz de nos conceder nova vida, seríamos declarados justos pela obediência a ela. Mas as Escrituras afirmam que somos todos prisioneiros do pecado, de modo que nós, os que cremos, recebemos a promessa da libertação apenas pela fé em Jesus Cristo. A gente nasce prisioneiro do pecado por causa do Adão, não é? Então, mas as Escrituras afirmam que todos nós somos prisioneiros do pecado, de modo que nós, os que cremos em Jesus Cristo, Filho de Deus, recebemos a promessa da libertação apenas pela fé em Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo veio para nos liberar da prisão da lei, hein? Que vem de Adão. É que a gente é sob a lei, e se a gente cumpre a lei, a gente é salvo. Só que ninguém consegue ser salvo pela lei, porque ninguém consegue cumprir toda a lei. Sempre há alguém transgredindo. Sempre a gente transgride alguma coisa. Antes que o caminho da fé se tornasse disponível, quer dizer, antes que Jesus Cristo fosse crucificado, fomos colocados sob a custódia da lei e mantidos sob a sua guarda até que essa fé fosse revelada. Você vê, a gente estava... Eles, não a gente. Eles eram, porque aqui em Gálatas, Jesus que já morreu, é Paulo falando, o apóstolo, falando para as igrejas, né? Os Gálatas, para a igreja de Gálatas, da Galácia, como que é em português? Galácia? Deve ser Galácia. Galácia, hein? Gálatas. Antes que o caminho da fé se tornasse disponível, fomos colocados sobre a custódia da lei. A gente estava sobre a lei, não tinha outra coisa. Até que essa fé fosse revelada. Em outras palavras, a lei foi nosso guardião até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu, não proteja mais. Ela nos protegeu até que por meio da fé pudéssemos ser declarados justos. Por meio de quê? Da fé, e não da lei. Então quem quer voltar às crenças antigas, como essas coisas que a gente falava hoje, ao judaísmo, eles se colocam debaixo da lei. Recusam, na verdade, a graça de Cristo, a fé. Por Jesus Cristo, é tudo que Jesus Cristo nos trouxe, através do Espírito Santo. Porque eles se colocam, eles mesmos, querendo imitar coisas da lei, antigas. Agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião. Não precisamos mais, pois todos vocês são filhos de Deus, por meio da fé em Jesus. Todos nós somos filhos de Deus.
Não há sacerdote, não há, a gente é sacerdote por ser filho de Deus. Não há alguém, você é filho, não há. Você é filho, eu sou filho. Não tem quem vai ser melhor filho que eu. Ou que vem lá, não, eu tenho poderes diferenciados, Deus me ungiu para isso. Não, todos nós somos ungidos através do Espírito Santo. Pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo. Eita, como é a importância do batismo, hein? Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Já imaginou ser revestido de Cristo? Então a gente é Cristo. Todos. Então não há ninguém melhor que eu. Que pode me falar, não, calma aí, eu tenho a verdade, você não. Quem é convertido, batizado, é tudo igual. É só ter a compreensão da palavra. Só. Ou senão, ou fala pelo nosso coração ou pela palavra. Nós falamos pela palavra, não há poder menor. Todos nós temos os poderes que Cristo nos delega. Para curar doentes, para mandar embora demônios. A gente tem autoridade. Todos nós. A gente é revestido de Cristo. Oh, pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu nem gentil, escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Por isso que eu falava hoje de manhã, a mulher pode batizar, então pode. Onde está escrito não pode? Não pode ensinar. Mas batizar aqui está falado, não há nem homem nem mulher. Quando é revestido de Cristo no batismo, não é isso que está escrito. Entendeu? Agora em Coríntios a gente vê que ela não pode ensinar. Mas aqui ela está revestida de Cristo do mesmo jeito. Não há mais judeu, nem gentil, escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele, segundo a promessa de Deus. Sendo filho de Abraão, não sou filho da lei mais. Mesmo assim, sou filho de Abraão, herdeiro dele, segundo a promessa de Deus, segundo a fé. Por quê? Abraão foi justificado também pela fé. A gente vê isso em Hebreus, hein? Quando ele fala para os hebreus. Ele pega de novo toda a lei, é justificação, mas Abraão, ele creu na lei, pela fé. Ele creu que a lei poderia ser boa, via de Deus, mas ele teve que crer isso. Então ele teve fé. Que pela lei que Deus estava dando para ele, ele teria essa salvação. Isso era, até, está escrito aqui, que era assim mesmo. Ela era guardião da nossa salvação, até Jesus Cristo vir. Então, a gente tem que entender muito bem que a gente não pode mais praticar a lei, mas que Deus, Jesus Cristo, pela graça, ele não jogou a lei fora. Ele só fala que a lei não é mais válida para a gente que crê em Jesus. Ela continua com todo o poder dela para quem não aceita Jesus. Por exemplo, os judeus que não aceitaram o Messias como Messias, Jesus como Messias, mas que estão ainda na esperança, no aguardo dele, eles são sob a lei. Está escrito que eles são julgados por ela, coitados. Então imagine, você quase não pode viver, porque está escrito na lei que você não cobiçará. Quando você olha alguma coisa assim, você já tem o coração cobiça, você já está pecando. Então imagine no nosso tempo, em 2022, com todas as coisas de internet, de mídia que a gente tem, a gente só pode cobiçar ou pecar já dentro da cabeça, não é? Então, se não tiver essa graça, como que a gente não consegue não cobiçar? É impossível. Então, se a gente tem que ser julgado pela lei, a gente é morto, definitivamente. Então, não tem como
fala, não, eu não quero ser cristão, eu acredito na Torá, sou na lei, para mim Jesus não existe, não é filho de Deus. Tem muitos que falam isso, tem muitos. O que é Torá? A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. Em hebraico, E em grego. eles creem nesses 5 primeiros. Que é a lei. A lei ele é contido nesses 5 primeiros livros, hein? Da palavra. É toda a lei. Essa aqui é a Torá para os judeus. Depois tem outras coisas, tem esses escritos mas a Torá se limita a isso. Aí depois tem os que eles utilizam o Antigo Testamento, mas a lei ele é contida dentro desses 5 primeiros livros. Aí, se a gente vai lá nas sinagogas, coisas assim, tudo bem, é o mesmo Deus, eles têm as mesmas escrituras, mas infelizmente não são salvos. Sinagogas são as igrejas Dos judeus. Eles chamam sinagoga, É. eles não falam igreja. Não. O templo. Eles falam, é sinagoga, né? Dos judeus. Então, são os judeus que não são cristãos. São os judeus mesmo, judaicos, que acreditam em Deus, em Alá, o mesmo que nós, tudo igual. Eles só não acreditam que Cristo já veio, É. que foi dado. Eles rejeitam, porque o judeu, ele não rejeitou. O próprio povo judeu que crucificou Jesus, não foi? E Pôncio Jesus Pilatos. veio para eles, né? É. Pôncio Pilatos aí falam, quem vocês querem que eu liberte? Porque ele falava, mas ele não fez nada. Da inocência desse... Ele não fez nada. Jesus, por que vocês querem que eu crucifique? Não, crucifique. Impostor, ele se fala que é... Blasfêmia, né? Aí fala, não, peraí, vocês têm uma festa lá, eu vou aproveitar dessa festa para onde a gente relaxa, solta um criminoso, hein? Aí tinha lá o Barabás, que era um criminoso mesmo, de matar. Tinha Jesus, aí perguntou para os judeus, para o povo de Jesus, quem dos dois vocês quer que eu relaxe? Barabás, crucifica Jesus. Aí ele falou, tudo bem, eu me lavo as mãos. Vocês que quiseram. Porque eles eram os inquisitores, né, os romanos. Israel era debaixo do poder deles. Eles eram os conquistadores. Só que aí ele falou, não, essas leis são as suas. Não são as minhas. Então vocês julgam segundo as suas leis. Não vem me pedir de julgar. Eu me lavo as mãos, se vocês quiserem. Então... Ele tirou a responsabilidade para vocês. Os judeus até hoje, esse tipo de judeu que não é cristão, eles ainda condenam. Em toda a palavra a gente vê depois quanto que isso aqui é injusto, quanto que Deus fica irado com isso. Que o próprio povo não aceita Jesus como filho dele. Ele fala que não aceita meu filho, não me aceita. Então não adianta eles venerar a Deus sem aceitar o filho dele. Porque ele comprovou por todas as coisas, ele comprovou hoje pelo Espírito Santo, pelas revelações que ele dá para a gente, pelos milagres que ele faz, que a gente faz tudo em nome de Jesus, que ele recebeu a autoridade de Deus. E até a própria palavra fala, ninguém vem ao Pai se não for pelo Filho, né? Exatamente. Era bem de inveja que os líderes religiosos quiseram matar Jesus. Sim, por isso que ele chama eles de raça de víbora. Raça de víbora, vocês falam uma coisa, fazem uma outra. Era exatamente os fariseus. Entendeu? Por isso que ele fala, se você, naquele momento em Mateus, que ele não está morto ainda, ele fala, mas vocês vão ter que ser muito melhor que esses caras ali da lei. Senão vocês nunca vão entrar no reino de Deus. Porque eles não vão, não. Ele não fala em palavras, mas é isso. Eles não vão, não. Porque se vocês são iguais, vocês não entram. Então vocês vão ter que ser bem melhor. Entendeu? Então, alguém tem alguma pergunta, sei lá? Senão vamos encerrar o culto, né? Alguém queria uma oração também?
Alguma coisa específica? Está tudo certo? Mais ou menos? Tudo ok. Então, encerra. Obrigado, Senhor, por essas palavras. Obrigado, Espírito Santo, por iluminar, dar a compreensão da Tua palavra, da palavra do Pai, a cada um de nós, Senhor. Que a Tua palavra seja realmente uma coisa muito simples a entender. É que não tenha nenhuma complicação, que tudo seja muito fácil de entender, porque é o Senhor que vive em nós, que está nos dando essa compreensão. Que quando a gente é espiritual, a gente entende as coisas espirituais. A gente não quer ser mais seres naturais. Porque o ser natural, ele não entende nada do teu coração, Senhor. E a gente quer viver segundo o teu coração. Com todo o entendimento que você consegue passar para a gente, porque a gente é receptiva ao teu Espírito, meu Deus. A gente quer viver segundo esse teu ensinamento, essa tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos reconhecer, por nos selar com a tua justiça, Senhor. Muito obrigado por nos livrar de tudo o que você, Senhor, nos livre diariamente. Muito obrigado por nos guiar em todos os nossos passos, por nos guiar em todas as nossas palavras, Senhor, quando a gente fala com as pessoas. Obrigado pelas oportunidades que o Senhor coloca na nossa frente. Dirige as pessoas que precisam da Tua palavra, Senhor, que precisam de ouvir a Tua palavra através da nossa boca. Obrigado por nos usar, por a gente poder ser um instrumento nas Tuas mãos, Senhor, para a salvação de nossos irmãos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Irmãos que são próximos, né, até serem irmãos. Tem ainda a ceia. Ah, sim. Já esqueci, é muito bom. A gente hoje vai cear. Não se esqueça de orar para o Fábio e a Gilca. Então pode orar, menino. Você quer orar dali ou aqui? Como você quiser. Senhor, nosso Deus, é bom poder amparar também os teus filhos que estão servindo fora ou em situações mais difíceis. Uhum. E pedimos a tua bênção especial, a tua cura também para a Gilca, que ela possa receber a ajuda necessária, também para o marido, que ela aguente bem o seu tratamento. Amém. O fim. E nos regozijamos, Senhor, porque és um Deus forte na fraqueza. Amém. És um Deus fiel em todas as situações. E abençoamos a igreja deles, também o trabalho de desenvolver essa creche, Amém. de cavar poços para as duas comunidades lá de refugiados. Senhor, que muitos possam ainda crescer em Ti, Te conhecer. Amém. Através da igreja deles. Uhum. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Vou só concluir aqui para a ceia. Então, eu vou ler, antes de... Vou ler só as advertências, né? Eu acho que é bom sempre ler. O Senhor nos pediu de participar, hein, do corpo crucificado e do sangue que foi derramado na cruz, de lembrar desses fatos, mas não de lembrar de qualquer modo, de qualquer jeito. Tem até igrejas que deixam criancinhas participar. A palavra não fala assim, porque a palavra fala que a gente tem que ter o bom senso, né? Saber reconhecer, se a gente saber julgar. Uma criancinha não sabe julgar, né? Então ela não poderia. Então eu vou ler aqui para que cada um... Isso não quer dizer que se eu pequei ontem, se eu pequei hoje de manhã, eu não vou poder participar. Porque se eu, nesse instante, no meu coração, eu reconheço que eu sou pecador, que eu preciso de Jesus justamente para melhorar na minha vida, é que a ceia vai me fortalecer nesse sentido,
é que eu não tomo ela injustamente porque eu estou ciente que eu preciso dela, que vai me dar essa força, que eu reconheço Jesus nela, aí sim eu posso. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ela venha. Então, cada vez que a gente toma, a gente anuncia isso, né? Para a gente e para os outros. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Então, indignamente, é que a gente não reconhece o Senhor ali, e não reconhece a sua santidade. Não é que isso seja santo, hein? Isso aqui é pão, é em memória. Mas a gente reconhece no nosso coração que foi feito pelo Senhor para a nossa salvação. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice, pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmo. Não é fraco não, hein? Comem e bebem julgamento contra si mesmo. Por isso, muitos de vocês estão fracos, doentes e alguns até adormeceram, morreram. Por não reconhecer, por beber isso. Tudo bem, dá aí. É sem se lembrar. A gente lembra que Jesus morreu. Mas por que ele morreu? Morreu por nossa salvação, para levar nossa enfermidade, nossos pecados. Não é só saber que ele morreu. É se lembrar, né? Então a gente sabe que sem ele a gente realmente é perdido, a gente precisa dele. É que só por ele que a gente tem a salvação. Então, vamos começar pelo... Você quer distribuir o Cleido ou o Vagimar? Para quem quer se servir lá do pão? Porque ele falou assim: Deus partiu o pão e disse: esse é meu corpo que é entregue por vocês. Obrigado. Façam isso em memória de mim. Então a gente vai tomar ou comer esse pão em memória do corpo de Jesus que foi crucificado na cruz. Da mesma forma, a gente vou já pegar o meu. Aí ele falou assim: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança. É a nova aliança, é a graça, essa nova aliança que ele fez agora com a gente, Jesus Cristo. A gente, ou as pessoas naquela época, viviam sob a lei. Ele fala que esse cálice é a nova aliança. Então, que a gente possa ver esse cálice, além do sangue, mas como aliança com a gente. É a nova aliança da graça, que nos salva, que nos permite agora de ser perdoado, porque o sangue foi derramado. Nova aliança confirmada com meu sangue, façam isto em memória de mim, sempre que eu beber. Então vamos tomar. Então, Senhor, a gente te agradece realmente por esse sacrifício, pelo teu corpo que sofreu, foi crucificado na cruz, e pelo teu sangue derramado. Senhor, a gente quer se lembrar agora desse teu sacrifício, quer nunca esquecer que essa aliança que o Senhor fez com a gente, através desse sacrifício, através dessas dores, Senhor. Você se encarregou de todos os nossos pecados e fomos lavados, Senhor, no teu sangue. Obrigado, meu Deus. Amém.
Muito obrigado, Senhor. Uma salva para o Senhor, hein?